Aqui só ajeitando a questão da live, tendo que colocar um filtro mais iluminado hoje. Tô num ambiente diferente aqui, quem estava acompanhando meus stories já viu que eu estou no Terra Pátris, então hoje eu saí um pouquinho do ambiente lá do meu escritório, até porque tá uma bagunça lá hoje e eu resolvi, falei, não, deixa eu aproveitar a ocasião, tô aqui do lado do Terra Pátris e, opa, que o meu celular tá andando aqui, deixa eu só ajeitar aqui. Tudo bem, pessoal? Obrigada pela presença de vocês. Acho que muita gente deve estar ansioso pelo tema da live de hoje. Para quem acompanhou aqui nos stories hoje, eu falei que eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que foi meio polêmico aí durante essa semana no meu Instagram. Eu fiz um post, né, sobre as OTAs e se você achava que elas eram vilãs ou aliadas da sua pousada. E para minha surpresa, praticamente deu empate. Então, ou seja, metade dos pousadeiros acha que as OTAs são inimigas da sua pousada, enquanto a outra metade acha que são aliadas. Então, imagina só. Então eu falei, não, eu preciso fazer essa live, tô só ajeitando aqui que realmente está mexendo sem parar. Eu preciso fazer essa live porque esse é um assunto que, né, é muito polêmico e eu vou começar explicando para vocês o que são as OTAs, porque também já chegou essa pergunta para mim, não tem problema nenhum você não saber o que é uma OTA, aliás, não tem problema nenhum você não saber o que é alguma coisa do glossário da hotelaria, tá com dúvida, busca no Google ou me manda uma mensagem que é um prazer responder vocês. E para quem não sabe o que são OTAs, as OTAs são as Online Travel Agencies, que vem do inglês, que significa agências de turismo online. Simplificando, as OTAs são todos os canais de venda que vendem a sua pousada através da internet. Então vamos dar alguns exemplos, a Booking, que é uma das mais famosas, o Airbnb também pode ser considerado uma OTA, o Expedia, Decolar, Hotel Urbano, são vários, né? Se você sair um pouquinho do âmbito aqui do Brasil, no Brasil esses são os mais conhecidos, mas se você sair um pouquinho do âmbito brasileiro, ainda tem o Agoda, tem o Home Hunters, tem diversos tipos de OTAs aí espalhados pelo mundo, é um novo negócio, mas eu tô aqui mesmo para falar mais da Booking, que é a OTA mais famosa, mais odiada ou a mais amada, não sei, entre os pousadeiros e os hoteleiros desse Brasil e do mundo. Inclusive a Booking, né, não sei se vocês já devem ter percebido que a Booking, ela tá sempre, se você procurar a pousada, hotel em qualquer lugar do mundo, as primeiras coisas que vão aparecer no Google sempre vão ser propagandas da Booking. Então você imagina o tanto que a Booking não investe em marketing e como que você vai fazer para competir com esse investimento tão grande de marketing que é esse investimento da Booking. Então, eu trouxe esse assunto aqui, porque além dele ter sido polêmico dentro do meu Instagram essa semana, ele também foi, e na verdade é um tema que sempre está no Café com Pousada, quem me acompanha aqui deve ter visto, essa semana teve o Café com Pousada aqui em Barra Grande, um evento presencial, quando eu junto pousadeiros para a gente conversar, a gente saber um pouquinho de como que está acontecendo na temporada, o que a gente pode melhorar, e sempre o assunto da Booking está presente. Então, o que a gente falou nesse último Café com Pousada que eu queria dividir aqui com vocês? Então, a maioria dos pousadeiros fala, olha, vem reserva, ótimo, eu recebo muita reserva pela Booking, vem 30, 40, 50, às vezes 70% das minhas reservas são pela Booking, mas não é um hóspede qualificado. Então, o que adianta a gente vender tanta diária e vem um hóspede que chega na pousada e não entende o conceito da pousada e fala, poxa, mas eu queria um restaurante, ou eu queria serviço de resort, e quando vê, está no lugar errado. Então, a Booking é um mau vendedor, entre aspas, porque ele não consegue vender exatamente quem é a sua pousada e muitas vezes não consegue atrair o hóspede que você quer atrair. Também tem o grande problema dos cancelamentos. A Booking, ainda mais se você trabalha com cancelamento flexível, cancelamento grátis, pode esperar que você vai receber muito cancelamento. E o cancelamento é sempre uma situação muito chata para o pousadeiro. Então, eu acho que vocês, apesar de trabalharem com a Booking, têm que aprender a lidar com esses cancelamentos e é uma parte muito chata.
Também tem a questão que não tem uma comunicação do hóspede com a pousada. Então, muitas vezes, a pousada precisa saber o horário que o hóspede vai chegar, até para se organizar para alguma coisa. O hóspede não responde mensagem, ou então tem algum problema com o pagamento do cartão, o cartão do hóspede não passou, e aí você manda uma mensagem para o hóspede não responde, você acaba cancelando a reserva, mas o hóspede vem e aparece, né, para sua surpresa. Então, problemas de comunicação são sempre um grande problema com a Booking. Também tem a questão do hóspede que às vezes não fideliza, porque o hóspede da Booking muitas vezes está mais procurando o preço do que outra coisa, então é bem difícil fidelizar um hóspede que vem pela Booking. E também porque é um hóspede que acaba só procurando o preço. E recentemente eu tenho recebido muitas reclamações de bugs no sistema, ou seja, você tem certeza que fechou seu quarto na Booking, de repente quando você vê... Opa, só um minutinho que eu estou ficando sem bateria aqui, vou só mudar aqui e a gente... continua. Então, gente, o negócio é o seguinte, que daí você acaba com a Booking, você acaba... Nossa, até perdi o fio da meada. Você acaba tendo esses problemas de bugs no sistema. E o que seriam esses bugs? Então, teve uma das pousadeiras que estava lá nesse dia, lá no encontro, no Café com Pousada, e o que ela reportou pra gente? Que ela teve uma reserva num valor muito abaixo do valor dela real de mercado, e ela não estava entendendo por que tinha acontecido isso. Deixa eu só voltar aqui. Ela não estava entendendo por que tinha acontecido isso, porque ela falou, gente, eu acabei de mudar, tá aqui dentro do sistema, tá um valor, e o hóspede fez a reserva por 1/3 do valor. Depois de muito investigar, a gente descobriu que tinha sido um bug mesmo do sistema. A Booking, tudo bem, ela admitiu o erro, mas é sempre uma dor de cabeça, né? Então, muitas vezes a gente... Agora acho que está tudo certo aqui com a energia. Então, muitas vezes a gente tem muitos problemas com a Booking e por isso o pousadeiro fica meio... Ai, que saco, será que eu tenho que trabalhar mesmo com a Booking? Mas, por outro lado, tem as partes boas também, tem as vantagens de você trabalhar com a Booking. A Booking muitas vezes vai salvar você no momento que você não tiver muita reserva. Então imagina se a Booking é responsável por 30% das suas reservas e de repente esses 30% dessas reservas somem. Na verdade, some até mais, porque muita gente acaba usando a Booking como ferramenta de busca. Então, se você não se ligar nisso e você tirar a sua pousada da Booking, você vai perder visibilidade no mercado. Então, eu trouxe essa live aqui hoje para a gente falar, então, sobre como que você pode fazer a Booking, então, ser mais sua aliada do que ser um inimigo, ser alguém que você só pensa no tamanho da comissão que você tem que pagar. Então, acho que o primeiro pensamento que a gente tem que ter com a Booking é com relação ao investimento em marketing. Então, imagina... Como eu disse, você procura qualquer hotel, qualquer pousada ou qualquer hospedagem em qualquer lugar no Google, a primeira coisa que sempre aparece é a Booking. Imagina quantos milhões que a Booking não investe para aparecer em primeiro em todas essas buscas. Será que se você, com essa mesma comissão que você paga para eles, será que se você investisse esses mesmos 13% ou 15%, depende do pousadeiro, depende do acordo da pousada, será que se você investisse tudo isso em marketing, você ia ter esse mesmo retorno de 30%, 40%, às vezes mais de 50% das suas reservas no mês? Será que você ia saber usar esse dinheiro de maneira inteligente? Então fica essa dúvida. E outra coisa, que é uma vantagem também que a gente não tem como negar da Booking, você só paga a comissão se o hóspede se hospeda na sua pousada, se você tem uma reserva. Então não tem um pagamento antecipado, diferente do caso se você for investir em marketing. Se você for investir no Instagram, no Facebook ou mesmo no Google, você vai acabar tendo que pagar antes de saber se você vai ter resultado com aquilo. Então é um pouquinho complicado se você não sabe investir em anúncios, concorda comigo? Então é o seguinte, gente, a Booking é um mal necessário, mas ela tem suas vantagens. E eu sei que eu vou contar para vocês uma história aqui, mas alguns anos atrás, quando eu estava com a pousada ainda, na verdade foi em 2014... Acho que foi 2013 ou 2014. Eu experimentei ficar sem a Booking na minha pousada. Eu falei, eu tive um problema gravíssimo, não sei se vocês já passaram por isso, mas é um dos piores problemas que você pode passar com a Booking, é ter um overbooking. Ou seja, alguém reservar sua pousada pela Booking e ela já estar lotada.
Eu não sei se vocês sabem, mas dentro do contrato que vocês têm com a Booking, se isso acontece, a Booking vai arrumar um outro lugar para a pessoa ficar, tudo bem. Só que se ela não arrumar alguma coisa no mesmo valor, no mesmo padrão que a sua pousada, sabe o que vai acontecer? Você que vai ter que pagar a diferença. Pois é, então isso aconteceu comigo, foi num feriado em 2013, a pessoa reservou, mas eu já tinha reservado todos os quartos, eu não sei se foi por erro meu, eu não sei o que acabou acontecendo, eu sei que aconteceu isso, na época eu só tinha 3 quartos, teve uma reserva extra num feriado. Quando eu fui ver, nessa época eu fui correr atrás até de vaga para essas pessoas em outras pousadas, quando eu fui ver, sabe o que tinha acontecido? Todas as pousadas estavam lotadas. A única pousada que tinha vaga era a pousada mais cara de Barra Grande. Então você imagina, o que eu ia ganhar vendendo feriado na minha pousada lotada, 3 quartos, o que eu ia ganhar, eu ia gastar tudo para pagar o overbooking que eu tinha tido por causa da Booking para esse pessoal ficar nessa outra pousada. Então imagina o prejuízo. Então, né, nossa, eu fiquei desesperada, eu falei, o que eu vou fazer? Como que eu vou perder 3 quartos só eu tenho, eu vou ter que gastar todo esse meu dinheiro para consertar esse problema que para mim na época tinha sido problema com a Booking, mas eles diziam que não e está no contrato, infelizmente você não tem como brigar nessa hora. Acabou dando certo, porque que eu fiz? Eu entrei em contato com a hóspede, eu conversei, eu expliquei o caso e ela foi super compreensiva e cancelou a reserva. Mas ela poderia não ter sido compreensiva e se ela não fosse compreensiva, eu ia acabar com aquele prejuízo. Como eu só tinha 3 quartos na época e isso já tinha acontecido algumas outras vezes, eu já tinha tido problemas com alguns hóspedes da Booking, eu falei, chega, vou sair da Booking, não aguento mais, vou cancelar o contrato porque não dá certo, tal, e pronto. Cancelei o contrato, fiquei sem a Booking mais ou menos um ano. E naquela época a Booking ainda estava começando tudo, mas de repente Barra Grande foi crescendo, mais e mais pousadas foram entrando na Booking e eu comecei a sentir que fazia falta sim estar na Booking. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, agora está na hora de voltar, mas o que eu posso fazer, né? Daí eu comecei a procurar maneiras de evitar o overbooking e de ter uma relação mais amistosa com a Booking e não ter que passar mais por isso que eu tinha passado dessa vez. Então, eu vou trazer para vocês aqui o que eu fiz desde essa época, quando eu mudei para a Booking e as dicas que eu fiz para vocês não caírem mais nesse mesmo problema que eu caí quando eu tinha Booking e tinha problemas com overbooking e tinha problemas com a comissão e tudo mais. Então, pega um papel e caneta e vamos anotar aí que essa live... Vou tentar deixar ela gravada, mas a gente nunca sabe, né? Se der certo, ela vai ficar gravada e vai lá para o YouTube. Se não, quem tiver as anotações aí, depois compartilha nos stories para a gente ver. Então, a minha primeira dica para você usar a Booking como aliada e não como uma vilã na sua pousada é você considerar os custos da comissão no seu valor de venda. Se você fizer isso, com certeza você não vai mais achar ruim estar vendendo pela Booking, porque a comissão está coberta. Então você vende por um valor um pouco mais caro, isso pode muitas vezes, por isso que você tem que ter muito cuidado com o valor que você está oferecendo, porque de repente você colocar ali 13, 15% mais caro no seu valor e você não oferece um serviço muito melhor, pode te dar um problema também. Então toma cuidado nessa hora de principalmente saber qual é o seu valor e saber o quanto você vai subir ali na Booking para aquilo também não te prejudicar no meio das outras pousadas, tá bom? A outra dica que eu quero dar, que foi primordial para eu voltar para a Booking, que nessa época eu lembro que eu falei para o meu sócio, de jeito nenhum eu volto para a Booking se a gente não tiver um gerenciador de canais. O que é um gerenciador de canais? Um gerenciador de canais, ou um channel manager, também a expressão em inglês que é usada para ele, é um sistema online que faz a conversa entre o sistema da Booking, da Expedia, o seu próprio sistema, o Airbnb. Você pode escolher com quantos sistemas ele vai conversar. Então, se, por exemplo, você recebe uma reserva pela Booking, ele já baixa essa disponibilidade na Expedia, na Decolar, na Airbnb, no seu site. Então, ele já fecha, ele já trava tudo. Então, o risco de overbooking é muito menor. Ter um investimento? Com certeza. Mas, gente, não faz sentido, porque imagina você, pousadeiro, mesmo que você tenha uma pousada pequena, de repente você fica sem internet, você não pode
não pode ver como é que está a sua disponibilidade na Booking e você, de repente, tem um overbooking por causa disso. Então, não vale a pena ter um overbooking, vale muito mais a pena você pagar por um gerenciador de canais e para você ter essa tranquilidade enquanto você está curtindo às vezes um dia de folga, ou você vai viajar para resolver alguma pendência, ou vai na cidade, ou está no banco, ou está sem internet, ou está sem energia. Então, não vale a pena, é uma economia muito besta não ter um gerenciador de canais. Até porque, gente, sistema de reservas tem que ter. Não adianta resolver ficar com reserva no papelzinho na agenda. Você vai ter problema com isso, ainda mais se você estiver trabalhando com um OTA como a Booking ou com mais de uma OTA, que é o que eu sempre recomendo para quem me segue aqui. Porque quanto mais OTAs você trabalhar, mais você vai ser visto na internet de uma maneira que você não precisa estar pagando com antecedência. A segunda dica que eu vou dar, a terceira já dica que eu adotei na época e que não foi logo de cara, mas com o tempo eu fui mudando essa estratégia, foi não cair na lábia das OTAs de entrar nas promoções que eles ficam jogando para você entrar. Então, se você está na Booking, vira e mexe, eles ficam lá te mandando, entra aqui, você pode receber mais reservas se fizer um desconto nesse período, etc. e tal. Do mesmo jeito, o Airbnb com a tarifa inteligente que calcula a sua tarifa de acordo com a procura, fujam disso. Porque esse tipo de programa, esse tipo de oferta, eles querem vender mais, porque eles só recebem se eles vendem. E se você cai nessa de sair dando desconto que eles querem que você dê, sem saber se você pode dar aquele desconto, que é diferente de você dar um desconto sabendo que você pode dar aquele desconto naquele período, por qualquer que seja o motivo, você simplesmente jogar essa responsabilidade neles, com certeza não é uma boa para a sua pousada. Então, tome muito cuidado e também tome muito cuidado com programas como o Genius. O Genius, que é o programa da Booking, que valoriza quem sempre reserva por eles. Então, quanto mais você reserva pela Booking, mais status Genius você tem, mais por experiência própria. Os hóspedes Genius, apesar de eu ser uma hóspede Genius, a grande maioria dos hóspedes Genius são problemáticos. Com a minha pousada, quase todos os hóspedes Genius que eu tinha alguma indisposição, não era o tipo de hóspede que eu queria para minha pousada, então toma muito cuidado para entrar nesse tipo de programa. Até porque esse tipo de programa dá desconto em todas as épocas. Então, até num feriado, aquele desconto mínimo Genius, que eu acho que é 10%, eu não sei se já mudou, mas até se num feriado, num Réveillon, ele vai ser aplicado na sua pousada. Então, toma bastante cuidado com isso. Outra dica que eu vou dar para vocês para transformarem a Booking mais num aliado do que num inimigo é você poder trabalhar com tarifas e meios de pagamento alternativos para quem fizer reservas diretas. Antigamente isso não era permitido. No contrato com a Booking, eles já te falavam, olha, você tem que vender a menor tarifa com a gente. E depois de muita confusão dentro da própria Booking, muita confusão com algumas confusões jurídicas mesmo. Chegaram a entrar na justiça aqui no Brasil, dizendo que isso, a Booking não poderia fazer isso. E realmente, hoje em dia, você pode sim colocar tarifas diferentes para reserva direta com você e para reserva na Booking. Porém, você tem que só tomar um cuidado, que as reservas, essa tarifa, a garantia da menor tarifa online. Então, a Booking ela pede pelo menos que a sua menor tarifa online seja igual à tarifa deles, mas contanto que seja dentro das mesmas condições. Então, por exemplo, se na Booking você aceita cartão de crédito e se a pessoa fizer reserva direto com você por transferência bancária, ela pode sim ter um desconto, porque tem uma diferença no meio de pagamento feito pela Booking e feito diretamente com você. Então, eu sempre recomendo que você tenha algumas alternativas, algumas vantagens para o hóspede fazer a reserva direto com você, ao invés de fazer pela Booking. Porque também tem muita gente que entra na Booking só para pesquisar, só para ver a nota da pousada, só para ver os comentários, só para ver se vale a pena ou não ficar na sua pousada e depois entra em contato direto com você para ver se tem uma diferença no preço. Se tiver uma diferença, adivinha, eles vão muito provavelmente fechar diretamente com você. Então, melhor ainda, a Booking fez o marketing para você e você não teve que pagar a comissão. Esse é o melhor dos mundos. Outra dica aqui, recebi um feedback dos
pousadeiros aqui de Barra Grande que entraram já nesse programa, e eu já falei desse programa num vídeo que eu tenho lá no YouTube, é o programa de reserva sem riscos, que é um programa novo da Booking, que eles estão oferecendo, opa, tem um bichinho aqui no comigo, que eles estão oferecendo principalmente para as pousadas que não aceitam cartão de crédito. E como é que funciona esse programa? Esse programa, a Booking fica responsável por fazer a cobrança dos hóspedes. Então, você não tem mais que ficar passando o cartão de crédito de hóspede, pedindo transferência bancária, tendo comunicação, problema com cancelamento. Gente, acaba. Com reserva sem riscos, você pode, de uma vez só, receber a reserva pela Booking. Caso seja cancelado, a Booking vai te pagar a comissão mesmo assim. Ou então ela vai correr atrás de um hóspede para ocupar aquele período que teve o cancelamento. Então, é o melhor dos mundos. Todo mundo que entrou está falando muito bem. A única desvantagem é que você recebe somente depois da hospedagem. Mas eu acho que, visto os riscos que você deixa de ter, vale muito a pena você entrar nesse programa de reserva sem riscos. Só toma cuidado que nem todo mundo é elegível. Entra lá na sua extranet, vê se você é elegível, manda uma mensagem para Booking. Tá cada vez mais difícil entrar, porque cada vez mais gente quer entrar e eles estão percebendo que, eu acho que talvez não seja tão lucrativo assim, mas se você tiver oportunidade, entre, porque vale muito a pena. Outra dica que eu queria dar, e que eu já dei essa dica aqui na minha live sobre Réveillon, foi: não deixe de colocar os seus pacotes de feriado, Réveillon, Carnaval, todas essas épocas na Booking também. Justamente porque muitas pessoas procuram a sua pousada na Booking, procuram saber se tem disponibilidade pela Booking, e se você não aparece lá com disponibilidade, eles nem vão te ligar para tentar fazer uma reserva direta. Então a estratégia que eu uso use sempre uma tarifa um pouco mais alta na Booking nesses períodos, um pacote um pouco mais, com uma restrição um pouco mais severa, por exemplo, com um maior número de diárias que você precisa ficar, ou então com cancelamento inflexível, sem reembolso nenhum. Mas não deixe de colocar sua pousada lá nessas épocas que tem muita procura, muita demanda. O pessoal usa mesmo para buscar quem tem vaga e depois liga, entra em contato. Outra coisa que é muito importante, que eu já falei isso aqui, é com relação às políticas de cancelamento. Eu, particularmente, não gostava de trabalhar com cancelamento gratuito. Para mim, não funcionava. Para mim, a maioria das reservas que eu recebia pelo cancelamento gratuito eram canceladas. Então, para que eu ia trabalhar com aquele tipo de reserva que só me dava dor de cabeça? Então, se você também não gosta, se você também tem uma má experiência, dá uma olhadinha lá na Booking, você consegue ver na extranet como que está a taxa de cancelamentos da sua pousada. Se tiver muito alta, considera tirar a tarifa com cancelamento grátis. O que eu já escutei falar que muita gente faz se aproveita dessa tarifa, às vezes reserva vários lugares ao mesmo tempo, e aí, na hora, um pouquinho antes, 10 dias antes, que é o limite, né, para você cancelar sem ser cobrado, ele vai lá e cancela as que ele resolveu não ficar. E aí você acaba ficando com um problema, que muitas vezes, dependendo da época do ano, 10 dias você não tem tempo hábil para reservar o quarto novamente. Então, minha dica é: não trabalhe com cancelamento gratuito na Booking. Geralmente ele traz mais problema do que visibilidade. Mas uma dica também, que eu até eu pensei, eu dei essa dica esses dias, quando vocês forem fazer promoções de baixa temporada, tudo, não façam a mudança no valor da tarifa. Insiram uma promoção, porque a promoção ajuda a sua pousada a ter mais visibilidade dentro do site da Booking. E isso é bom, porque você aparece primeiro, às vezes o pessoal não tem paciência de ir até o final e vai ver várias pousadas até se decidir por qual pousada ficar. E para terminar a live, eu trouxe uma curiosidade, que sempre que eu vou fazer uma live para vocês, eu dou uma pesquisada antes, vejo se tem mais algum tema para falar para vocês. E procurando hoje sobre Booking e problemas com a Booking, eu encontrei alguns relatos de fora do Brasil, de problemas que hotéis de fora do Brasil tiveram com a Booking, com relação a um novo programa que eles estão realizando. O nome desse programa, vou até dar uma olhadinha aqui que eu anotei, é o Early Payment Benefit. Esse programa não chegou ainda no Brasil e basicamente ele significa que é um benefício para quem faz um pagamento antecipado. Então, como é que funciona?
A Booking, agora, vocês já devem ter visto, se vocês entraram lá na extranet de vocês, vocês têm um price score, como é que chama aquele preço? É um price quality score, isso. E aí, nesse price quality score, ele compara sua tarifa dentro de outras tarifas que estão online. Então, se você tem um Price Quality Score alto, significa que você tem uma paridade de tarifas. Agora, se você tem um Price Quality abaixo de 70, significa que as suas tarifas estão bem diferentes entre os canais de venda. E a Booking vê isso. E muitas vezes ela te penaliza por isso. E qual que foi a ideia da Booking? Já que tem gente colocando tarifas mais baixas, ou em outros sites, porque tem às vezes uma condição de comissão melhor, ou então no seu próprio site de reservas. Então o que a Booking está fazendo? O próprio sistema deles, o algoritmo deles consegue ler isso, e aí eles vão lá e fazem o quê? Abaixam o seu preço na Booking. Mas calma, não é de todo ruim. A vantagem é, eles fazem isso para ter mais competitividade. Só que você não é impactado, porque o valor da sua comissão vai cair. No caso, a Booking, ao invés de cobrar esse valor de vocês, não, ela vai assumir uma diminuição no valor da comissão dela. Ou seja, o melhor dos mundos, né, gente? Eu acho maravilhoso. Eu não sei se isso vai chegar no Brasil daqui a pouco. Eu espero que chegue, porque pelo que eu li, é bem vantajoso para quem é pousadeiro. Eu acho que a Booking, realmente, o valor da comissão é um pouco alto, apesar de todo o investimento de marketing que eles fazem e tudo mais, mas eu tenho que admitir que para uma pequena pousada, de 13% a 15%, na verdade até mais, que eu já escutei falar que tem gente que paga até 20%, 25%, é um custo que arca muito para quem é um pequeno pousadeiro. Mas se você souber brincar, jogar o jogo da Booking ali, com certeza você vai receber muitas vantagens com relação ao uso da ferramenta. Então, espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas dicas hoje. Eu trouxe até uma curiosidade aqui no final, né, para vocês ficarem sabendo. Hoje eu fiz a live num lugar totalmente diferente. Eu não acredito que até hoje eu não tinha feito nada aqui no Terra Patris. Para quem não sabe, o Terra Patris é a minha pousada, que no momento está arrendada. E foi aqui que eu aprendi tudo isso que eu falo com vocês. Foi aqui que eu testei tudo o que eu falo para vocês aqui nos meus vídeos, nas minhas lives, no meu conteúdo. Tudo o que eu estou falando para vocês foi testado e retestado e testado outra vez ao longo dos meus 8 anos como pousadeira aqui no Terra Patris. Espero que vocês tenham gostado de conhecer. Eu vi que a gente tem algumas perguntas, então eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas que vieram e vou responder. Então vamos lá, opa. Aqui, o MSP perguntou: qual Channel Manager você recomenda? Olha, eu trabalhava com um sistema chamado E4J. É um sistema italiano que ele funciona integrado dentro do website em WordPress. Era um sistema muito bom, eu gostava muito da maneira como ele trabalhava. É um pouquinho complicado para você começar a mexer, mas para mim funcionava. Só que hoje em dia você pode contratar um sistema de reservas como o Aspedim, como o Simples Hotel, e aí você contrata o gerenciador de canal que eles têm como parceiro. Então, eu sei que o Simples Hotel trabalha junto com o HBets, alguma coisa assim, H-System, e o pessoal elogia bastante. Pelo que eu vi, é um ótimo gerenciador de canais, mas existem muitas opções no mercado. Dá um Google aí, tu coloca gerenciador de canais, a grande maioria deles funciona muito bem, até porque eles têm certa responsabilidade. Os próprios aplicativos como Booking, Expedia, Airbnb têm que aprovar o uso, né, a comunicação desses sistemas diferentes. Então a tendência é que, se o sistema consegue fazer isso, ele passou pela aprovação deles. Então a tendência é de que quase todos que você encontrar no mercado são bons para você. Os custos variam muito, mas, como eu disse,
não tem nada que pague a tranquilidade de você saber que o sistema está trabalhando por você e você não está tendo que trabalhar em cima de agenda, ficar preocupado se chegou uma reserva de última hora, ou pior ainda, dedicar um quarto, que é isso que muita gente faz, dedica um quarto só para booking. Não, gente, vocês têm que ter o máximo, toda a pousada de vocês tem que estar lá dentro, vocês têm que aparecer. Se vocês têm um quarto só lá, vocês estão limitando demais a opção. Então, invistam num gerenciador de canais, vale muito a pena. Invistam num sistema de reservas, tenham previsibilidade, saibam como que funciona a pousada de vocês. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Vamos ver que tem mais uma pergunta aqui da Lorena. Oi, Lorena. Qual a porcentagem de comissão da Booking.com? Lorena, depende. Eu sei que os contratos mais antigos são 13%. Eu já escutei falar que os contratos mais novos, eles começam com 15%, mas se você chorar, você consegue chegar nos 13% também. Mas eu já escutei falar também que tem alguns sistemas, se eu não me engano, na Expedia, o sistema da Expedia, se ele faz o Hotel Collect, o Expedia Collect, que é o mesmo caso, a Expedia cobra o hóspede, depois repassa para a pousada, aí a comissão é bem mais alta, chega até 25%. Então, essa é outra dica, negocie quando for cadastrar sua pousada na Booking, no Expedia, em qualquer um desses canais, negocie a comissão. Fale que você é pequeno, tente negociar alguma coisa, porque realmente é um custo muito pesado. Muitas vezes, se você inserir ele na sua diária, nem assim vai valer a pena você manter ele, tá certo? Bom, só checando aqui, mas eu acho que eu falei tudo. Outra pergunta que veio, foi do tipo, mas a diária da pousada rentável considera isso? Claro, gente, a diária da pousada rentável considera tudo o que influencia no custo da sua pousada. Então, não é só custo fixo, custo variável, também inclui os custos de comissões, custos de tarifas de cartão, custos de impostos e, o que é mais importante, a ocupação pretendida também. Não é simplesmente cobrar um valor pelo valor que você acha que é. Também tem a ver com a sua previsibilidade, com o quanto você quer fazer de vendas. Então, se vocês quiserem, manda um direct aí para mim, eu mando mais informações do curso, as vendas estão abertas até amanhã. Vou dar uma olhadinha aqui, porque se eu não me engano tinham mais perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui. Me perguntaram da Oio, que também foi uma polêmica que rolou aqui no meu Insta algumas semanas atrás e no meu grupo de WhatsApp. Se vocês não estão lá no grupo ainda, participem do grupo, é só entrar lá no meu site, no viverdepousada.com.br, e tem um link ali para entrar direto no grupo de WhatsApp. A gente conversa muito sobre os desafios do mundo dos pousadeiros lá dentro. E foi uma sugestão de tema que me veio por lá, foi perguntando da Oio. A Oio, na verdade, ela não é uma OTA, a Oio é um modelo diferente de negócio, eles entram no seu hotel com uma parceria e eles mudam várias coisas, você vira tipo um sócio, eles viram um sócio de vocês. Então, dá uma olhadinha no meu feed que eu fiz um post mais detalhado sobre a Oio, se você quiser saber mais, dá uma olhadinha lá que vocês vão ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas outras perguntas que eu recebi. Outras pessoas perguntaram também, falaram aqui, o sistema da Booking tem dado muito pau, você sabe por quê? Gente, é um sistema, todo sistema pode dar problemas, todo sistema tem instabilidades, mas o que importa atualmente é que a Booking está muito direcionada em realmente resolver os problemas dos pousadeiros. Antigamente dava muito mais problema com a Booking, o atendimento era difícil. Hoje em dia você manda uma mensagem pela extranet, no máximo em 24 horas você é respondido, então melhorou bastante. Também o atendimento por telefone melhorou bastante. Eu acho que hoje em dia a Booking é um dos melhores parceiros para se trabalhar, porque a comunicação é fácil com eles. Com a Expedia é terrível, é impossível, até para você cancelar seu contrato com eles é um inferno. O Airbnb, também por ser internacional, é um pouco difícil, a comunicação via e-mail, via app é até boa, mas também às vezes tende a ser um pouco difícil. Eu tive bastante problema com o Airbnb e acho que hoje em dia o Airbnb para pousada não está funcionando muito bom não, tá? Então, apesar da comissão dele ser mais baixa, ser 10%, ele não está funcionando muito bem para pousadas mais não. Mas se você tiver afim, ou se você tiver uma casa de temporada ou quartos para alugar, pode ser uma boa também.
Uma OTA que é importante eu mencionar aqui, que eu não mencionei, já que tem muitos hostels que me seguem aqui também, é o Hostel World. O Hostel World é um aplicativo só de hostels, uma OTA só para hostels, e ela é bem legal, bem conhecida no mundo inteiro, no mundo dos hostels. Se você tem um hostel, vale a pena sim entrar no Hostel World. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que tinha mais algumas perguntas. Como faz para entrar no programa em que a Booking faz a cobrança das diárias? Como eu disse, você tem que ver se você é elegível. Geralmente, pela sua extranet, você pode mandar uma mensagem para eles e ficar sabendo se você é elegível ou não, se você pode virar, se você pode migrar o seu plano para esse tipo de plano. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não respondi. Aqui também perguntaram do Airbnb para pousadas, eu dei minha opinião, que já foi por um tempo muito bom, hoje em dia não é mais. Outra, essa é bem legal. Sinto que a Booking caiu muito, porque agora qualquer um pode anunciar. Sim, gente, isso é uma coisa, é uma reclamação que eu tenho revisto de muitos pousadeiros, porque antigamente, para você anunciar na Booking, eu lembro quando eu entrei na Booking lá em 2012, que foi o primeiro ano que eu entrei, nossa, eles vinham visitar sua pousada, vinham conhecer, viam se você estava apto para entrar. Hoje em dia é só mandar uma mensagem lá, umas fotos, você está dentro. É mais ou menos isso. Nem CNPJ você tem que ter para entrar. E não sei se vocês notaram, a Booking começou a anunciar também casas e apartamentos para alugar, para entrar em concorrência direta com o Airbnb. E isso tem dado muito pau entre as pousadas e quem tem casa. Porque é o seguinte, tá certo, o Airbnb é uma ferramenta que foi feita para alugar casas, apartamentos, e agora a Booking quer entrar nessa? Pô, qual é que é? Eu até entendo a revolta de vocês, eu vejo que isso aconteceu, inclusive, uma notícia que rolou algum tempo atrás em Fernando de Noronha, as pousadas boicotaram a Booking, todo mundo saiu da Booking porque eles não aguentavam mais concorrer a uma concorrência desleal, porque, poxa, você está na Booking, quando você vende na Booking, você paga a comissão, aí você paga a taxa do cartão, aí você vai e paga imposto, aí chega alguém que não tem nada, não tem CNPJ. É muito complicado, eu entendo essa situação, eu não sei o que a Booking está fazendo para mudar isso, porque realmente eu também concordo com os pousadeiros. A Booking é um aplicativo para hotéis e pousadas, meios de hospedagem profissionais, e quem não é profissional e está lá dentro não é muito legal. Então, se você que está me vendo aqui, não tem uma pousada e não é profissional, não tem CNPJ, gente, não faça isso. Abra um CNPJ, faça as coisas direito, assim que você vai crescer, a sua pousada só vai crescer desse jeito. Não fique na informalidade, não é bom para você, não é bom para a sua cidade, não é bom para o desenvolvimento turístico do seu local. Então, faça um esforço, faça um CNPJ, abre uma MEI, faz alguma coisa para pelo menos começar. Com o tempo, com certeza você vai crescer. Eu comecei a pousada como MEI também. Quando cheguei no limite, vamos virar simples, nacional. Tem os impostos, mas a gente faz parte. Você fugir disso só vai fazer sua pousada continuar na mesma e não crescer. Então, se a Booking estiver me vendo aqui, fica um recado. Booking, vamos voltar a dar preferência para os pousadeiros, porque casas de aluguel, deixa lá para o Airbnb, para de entrar nessa concorrência desleal aí também. Já chega o tanto que você, às vezes, faz a concorrência ser desleal entre os próprios pousadeiros do destino. Então, eu sei que é muito polêmico, né? Eu tento dar uma opinião formada aqui, eu vou até pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, porque eu sei que algum tempo atrás deu muito pano para manga esse assunto, mas infelizmente o mercado é assim. E o que eu posso falar para vocês, pousadeiros, invistam em serviço. Porque quem resolver ficar em casa ou em apartamento de aluguel não está procurando serviço. Se você começar a oferecer serviços diferenciados na sua pousada, com certeza vocês vão começar a ter mais opções de hóspedes que vão estar procurando esse tipo de serviço dentro da sua pousada. Vamos lá, que tem mais umas perguntas aqui que estão vindo aqui na hora. Deixa eu ver como é que a gente está de horário, mas eu acho que a gente ainda está bem. Sim, ainda temos um tempinho. Além da Booking e da Expedia, você indica alguma outra OTA para pousada? Jardins, Praias dos Carneiros. Olha, atualmente eu indico os dois.
Apesar da Expedia não trazer muito retorno, a Expedia te dá muita visibilidade, porque eles têm muitos parceiros. Então, se você anuncia na Expedia, você anuncia no A Hotéis, no hotéis.com, nossa, são vários sites que você vai estar anunciando. Se você quiser até se você anunciar já na Expedia, procura a sua pousada no Google lá para você ver a quantidade de OTAs diferentes que a Expedia tem em parceria. Então, eu acho que a vantagem da Expedia é mais para você aparecer no mercado do que para outra coisa. A Booking é essencial para todo mundo e o Airbnb eu acho que depende muito do tipo da pousada. Para mim, no começo fez muito efeito, depois quando começou a entrar um monte de casa de aluguel, etc. aqui em Barra Grande, parou de valer a pena. A pousada Jeribá falou, é verdade, a resposta deles para os pousadeiros é muito ruim. É, exatamente, pousada Jeribá. Não sei se acho que vocês estão em Jeri, né? Até em Jeri que eu escutei essa reclamação pela primeira vez. Foi até numa pousada do Preá, na época ele chegou até a me mostrar tinha um pessoal alugando, era tipo uma barraca de palha no meio do nada, sem banheiro, sem nada na Booking. Aquela foi tipo o extremo. Eu nem sei se tá lá mais ainda, eu acredito que não, porque eu acredito que tenha sido até um erro da Booking ter colocado aquele tipo de hospedagem lá. Mas eu acho que é isso aí, gente. Se preocupem com as pousadas de vocês e menos com a concorrência. Ela sempre vai existir concorrência desleal, mas se vocês se focarem em oferecer um bom serviço, em diferenciar o seu serviço, com certeza vocês vão conquistar mais hóspedes. E essas hospedagens, de qualquer jeito, só essas casas ou apartamentos que não oferecem nada demais, vão perder hóspedes para vocês. Ou então vão conquistar o tipo de hóspede que eles querem. Tá bom? Deixa eu ver se ficou aqui mais alguma pergunta, das perguntas que vieram na caixinha hoje à tarde. Programa Gênio, se vale a pena, eu falei aqui, acho que não vale a pena. Vale a pena trabalhar com Expedia? Também já teve essa pergunta aqui. Sim, vale pela exposição, mas, de novo, só com gerenciador de canais, hein, gente? Não vai entrar na Expedia sem gerenciador de canais, porque vai te dar problema, a comunicação com eles é bem ruim. Mas se você tem um gerenciador de canais, você nunca vai ter que falar com eles, então tá ótimo. E também me perguntaram aqui para eu contar a novidade que eu tenho para contar para vocês amanhã. Mas, gente, a novidade é só amanhã. Amanhã eu vou ver onde que eu vou contar essa novidade para vocês, mas vai mudar um pouco os rumos aqui do Viver de Pousada. Muitas coisas vão mudar aqui nos próximos dias, mas para melhor, eu acredito que para melhor, é sempre bom a gente mudar. Esse mês de janeiro foi bem intenso, eu fiz muitas lives, né, vendendo 2 cursos, mentoria. Mas agora vou dar uma mudada, vou dar uma arejada. Eu acho que vocês vão gostar bastante das novidades que vem por aí. Então amanhã eu devo fazer uma live, eu vou tentar fazer uma live, senão vai virar um stories, porque é onde eu estou planejando fazer essa live, eu acho que não vai ter internet no local na hora. Mas me aguardem aqui amanhã na metade do dia. A gente se vê para eu falar um pouquinho para vocês dessa novidade que vai ter no Viver de Pousada agora, pelos próximos meses. Então, vamos ver se alguém vai adivinhar. Eu vou deixar a caixinha de perguntas aí para ver se alguém vai adivinhar. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Vou tentar deixar essa live gravada. Se eu conseguir, compartilha com os seus amigos, compartilha com seus amigos pousadeiros. Eu também vou tentar colocar lá no YouTube. Entra no meu grupo do WhatsApp, se inscreve no meu canal e fica de olho aí nas novidades que eu vou trazer para vocês aí pelos próximos dias. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença e até mais.